Bom dia, meninas. Estão me ouvindo direitinho? Que Deus abençoe o dia de vocês. Vocês estão me ouvindo aí? Fala um ok aí. Bom dia, Poliana. Bom dia, Cristina, Sandra. Quem mais? Não estou conseguindo ver aqui. Kessia. Tem mais gente aí. Não estou conseguindo ver aqui. Ai, eu dou umas cutucadas aqui errado. Suelen, bom dia, Suelen. Quem mais? Deixa eu ver. Tem mais gente aí que eu não tô conseguindo ver. Sandra, não sei se eu falei com a Sandra. Bom dia, que Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês estejam bem. E aí nós vamos. Cristina, bom dia, né? Vamos começar, né? Pra gente. Eu espero que essas lives aí no sábado pela manhã esteja sendo boa para vocês, né? Que esteja abrindo bastante visão para vocês entenderem um pouquinho, né, de vocês mesmos, que é importantíssimo, né, nós nos conhecermos. E hoje nós vamos falar, se dói em você, não é frescura, tá? Isso é real. E a gente, eu vou mexendo lá de cá, porque eu tô com outro computador aqui, tá, gente? Deixa eu permitir mais uma pessoa, então. Por muito tempo, eu tô levando um couro no estranho, aqui. Por muito tempo, a gente, nós falhamos, né? Por querer minimizar certas dores, certas dores. Recentemente aí nós vimos acredito que são uma amiga de vocês também, uma pessoa que perdeu uma outra pessoa muito querida e essa pessoa está sentindo, né? Sente mesmo, e isso é real. E nós precisamos ter empatia com isso, com a dor. Se estiver muito baixo, vocês me falam, tá, gente? Com a dor das pessoas e não só das pessoas, como com a sua dor. Certa vez eu estava passando por uma situação muito difícil mesmo. E eu lembro que era uma dor, eu estava passando uma dor. Essa dor era muito pesada para mim, foi muito pesada para mim. Graças a Deus já superei, vamos dizer assim, 80% dela, mas ela ainda dói, eu sei que ela ainda dói. E eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa virou para mim e falou assim: Olha, Regi, esquece, já passou, já passou, esquece. Quando você está passando por um momento e você ouve isso, é como se estivesse dando para você uma facada, né? Como se estivesse dando uma facada dentro de você. E nós vamos falar sobre isso, tá bom? Quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar cada mulher desta live, cada pessoa que vai estar vendo essa live também depois, e pedindo a Ti, Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade de trabalhar dentro de nós. Porque entendemos que este momento de live, de terapia de manhã em grupo, é um momento de limpeza, de arrumação da casa, porque sabemos que o Senhor não habita em lugares sujos e os traumas e feridas nos contaminam e suja essa casa, esse templo que é do Senhor. Por isso que o Senhor tem a liberdade de trabalhar no profundo do nosso inconsciente, trazendo à luz o que precisa trazer. Meu Deus, porque sabemos que aonde há luz, a escuridão não vai permanecer. Por isso nós pedimos a Ti, nós damos a Ti toda a liberdade para agir na nossa vida, na nossa mente, no nosso corpo, alma e espírito. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Gente, eu quero que vocês interajam, hein? Tá? Eu vou começar aqui, mas nós vamos interagir. O objetivo desta live não é só passar para vocês conhecimento, mas trazer vocês para dentro de um ambiente terapêutico. É lógico que a terapia em grupo, aqui a pessoa conversa, né, tem que conversar para a gente trazer toda essa estrutura, né? Tanto é que eu estou aí olhando com o Instituto, né, a permissão de eu trazer casos reais,
casos reais que nós estudamos, de situações de pessoas, né, que deu permissão ao Instituto passar a história, lógico que o nome é mudado, né? Estou olhando com o Instituto se tem permissão, aonde eu vou abrir, sim, né, uma turma de estudos, né, de análises de casos, né, mas será realmente uma turma fechada, precisa ser numa plataforma, porque vai sim expor história de pessoas, mas com permissão. Para vocês verem as situações de pessoas que passam, vidas, as dores que as pessoas vivem. Muitas das vezes nós estamos muito presas ao nosso mundo, ao nosso mundo. Muitas vezes nós estamos presos ao nosso mundinho e limitamos naquela quatro paredes a dor. E não queremos nem falar sobre ela, porque nós achamos que nós estamos passando a pior dor do mundo, que isso só acontece com a gente, e não é dessa forma. Então, eu estou olhando com o Instituto, né, dessa permissão, sim, que aí abriria uma turma na plataforma para estudos de caso, né, vai ser muito bom para mulheres verem outras histórias de pessoas, para líderes que trabalham, né, com pessoas, para entender o universo da mente, o que passa nessas pessoas. São casos muito pesados mesmo, que a gente pega no Instituto, e que trazendo para vocês vai ajudar, porque quando trazer, eu vou trazer ele já com análise, já com o que foi feito para essa pessoa e como essa pessoa se encontra hoje. Então, é algo muito bom. Então, vamos lá? Se dói em você, não é frescura, é real. Você vai aprender como que é importante parar de culpar e dar o primeiro passo para a cura. Tá? Nós temos muita mania, vocês podem ir falando aqui que eu vou lendo, tá, gente? Eu vou olhando, vou lendo para mim responder vocês, tá? Caso vocês queiram falar alguma coisa. Nós crescemos aprendendo a guardar muita coisa. Por isso hoje você vê tantas doenças psicossomáticas. Nós aprendemos a guardar muita coisa. E nós ouvimos isso até hoje. Até hoje nós ouvimos. Né? E o problema nosso hoje, da nossa sociedade, o nosso problema é nós não invalidarmos, nós não validarmos a nossa dor. Nós precisamos validar a dor. Tá? E o que a sociedade traz para nós hoje? A invalidação dessa dor. E a invalidação dessa dor é problema. Tá? Lembra que eu falei para vocês que eu estava passando por um momento e a pessoa virou para mim e falou assim: para, já passou. Você pode parar de chorar ou falar isso, já passou isso, chega. Né? A gente ouve muito isso, né? Aí, às vezes, você está passando por uma coisa e aí a pessoa vira e fala assim: nossa, por que você está fazendo isso? Você tem tanta. Não sei se eu permiti a pessoa, se eu cancelei a pessoa, gente. Eu apertei ali. Tem que ficar com meu celular aberto aqui. Não sei se a pessoa entrou agora ou não. Não dá para me ver aqui. Às vezes você está passando por uma situação e as pessoas viram e falam assim: nossa, não sei por que você reclama, você tem tudo. Você tem tudo. Quem já ouviu isso, gente? Nossa, você reclama demais, você tem tudo. Né? Engole o choro, para com isso. Poliana já passou por isso, né? Aí olha para você ver, a pessoa vira e fala assim: engole esse choro. Nossa, você está passando, esse negócio de você ficar falando o tempo todo sobre isso, de você ficar chorando o tempo todo, ficar presa aí dentro desse quarto, isso é falta de Deus. Quem já ouviu isso, gente? Essa é uma das que a gente mais ouve como cristã. Se você estiver passando por uma situação, é falar com nós dessa forma, né? Isso é falta de Deus. Ele é aquele que renova as suas forças. Vocês têm que aprender. A gente ouve muito isso. É ou não é, gente? A gente ouve muito isso. Nossa, você é uma mulher cristã, você tem que ser forte. Isso é falta de oração, isso é falta de vida com Deus. Eu não estou negligenciando que, como cristão, nós temos que ter vida com Deus e oração. Mas realmente existem momentos que a gente não consegue por causa da dor. E eu quero que você entenda isso, porque isso não é falta de fé, isso é ser humano. Tá? Isso é ser humano. Deus não nos fez apenas
pessoas espirituais. Ele nos fez corpo, alma e espírito. Nós precisamos dessa parte humana. E eu vim trazer isso aqui para você hoje. Tá? Nós não convertemos e isolamos essa parte humana. Não, porque nós temos essa parte, esse corpo. Por isso que nós temos corpo, alma e espírito. Nós precisamos desse corpo. Porém, a nossa carne, ela já produz algo por si mesma. Entendeu? Então, nós temos que aprender a validar a nossa dor e não invalidar como a sociedade quer fazer com nós hoje, principalmente no meio cristão, né? Se você ficar muito tempo triste, é falta de Deus. Se você ficar chorando, né, você é mal agradecida, você não está sendo grata a Deus pelo que Ele fez. Né? Suponha, a mulher tem 2 filhos, perdeu um e fica um tempão em luto pelo filho. Aí tem gente que chega perto dela e fala assim, nossa, você tem que ser grata a Deus porque você tem ainda um filho. Sim, ela é grata que tem um filho, mas naquele momento ela está com a dor. Né? Então, nós em si, precisamos validar sim a nossa dor. Tá? Validar a nossa dor e parar com algumas coisas que nós colocamos na nossa mente por nós ouvirmos essas cobranças, por nós ouvirmos o que a sociedade está dizendo. Então, muitas das vezes, nós sozinha, a gente vai começar a dizer assim, realmente eu deveria ser mais forte, né? Tem gente pior do que eu, né? Tem gente pior do que eu. Realmente, nossa, isso é culpa minha, eu deveria mudar. Gente, tire essas vozes, não permita que essas vozes dominem você. Domine você. Sabe? O que está acontecendo muitas das vezes é isso. Deixa eu permitir aqui. Nós estamos permitindo ser guiado pelas pessoas. Nós estamos sendo guiados pelo que as pessoas estão dizendo de nós. E não é dessa forma. Nós temos que aprender que é normal sentir dor. É normal. Eu vou falar para você o que não é normal. Tá? É normal sentir dor. Sentir dor não define a sua crença em Deus. Sentir dor não define a sua fé em Deus. É importante nós sabermos sobre isso. Tá? E porque se você guardar a sua dor, se você não trazer consciência na sua dor, você vai viver consequências. Nós já falamos disso nas outras lives, que são consequências psicossomáticas, doenças psicossomáticas que tá aí. E aí você começa a trazer isolamento, porque não aguenta mais ficar no meio das pessoas, e as pessoas o tempo todo te colocam como errada, o tempo todo fala que você não tem fé, e aí o que você faz? Você vai para o isolamento. Com o isolamento, piora a sua saúde. Piorando a sua saúde, a culpa aumenta. E aí sim, é legalidade para o inimigo trabalhar na sua mente e te levar a uma depressão de um nível muito maior. Tá? Então, uma coisa prática, um exemplo prático que eu quero falar para vocês é que a dor, deixa eu permitir aqui, gente. A dor, nós não podemos invalidar essa dor. Deixa eu colocar aqui. Nós não podemos invalidar a dor, tá? Igual você vê aí burnout, depressão, essas dores, luto, pressão, essas dores que nós como seres humanos sentimos, elas são reais, tá? Elas são reais, elas doem tanto como uma fratura. Quem aqui já fraturou, já teve fratura? Quebrou braço, quebrou perna. Quem aqui, gente? Responde para mim. Quem aqui? Eu já quebrei, acho que 3 vezes esse braço aqui. Ó. Esse aqui, graças a Deus, não. Mas esse aqui eu já quebrei 3 vezes. Na verdade, 2 vezes eu quebrei e uma vez eu trinquei. Aí eu precisei pôr gesso. Hoje eu acho que não põe gesso mais não, mas na minha época punha. Quem aqui já fraturou? Cristina já. Só a Cristina que fraturou, gente? Eu já quebrei. Lembra que eu falei com vocês, hein? Interagir. Quem mais já quebrou? Já fraturou? Teve fratura exposta? Quênia. Né? Olha para você ver. A dor que nós sentimos emocional, ela dói o tanto quanto
a dor como uma fratura. Para a nossa mente, é a mesma dor. A nossa mente, ela não consegue fazer a separação. Ah, não, isso aqui é um osso quebrado, isso aqui é algo que aconteceu aqui. Isso aqui não, isso aqui é só um acontecimento. Não, para a nossa mente, a dor é a mesma. A quantidade de dor é a mesma. Então, nós precisamos, olha para você ver que a gente precisa começar a entender sobre essas coisas e não, né, invalidar o que nós estamos sentindo, porque na nossa mente a dor está ali, a intensidade, a energia está ali. Então, eu quero que a partir de hoje você comece a virar a chave da sua mente, tá? A validar o seu sofrimento, tá? Só que eu preciso que você entenda o seguinte: é importante validar, mas vitimismo não. Nós vamos falar sobre essa diferença, tá? Validar o sofrimento é importante, tá? Validar o sofrimento é o acolhimento saudável da sua dor, reconhecendo que a situação é difícil sem julgamento, tá? Reconhecendo que a situação é difícil sem julgamento. Então, é importante você validar. Validar é diferente de autopiedade. Tá? Eu não estou chamando você a ser uma pessoa que tem autopiedade de si o tempo todo, mas eu estou chamando você a validar a sua dor. Validar é um acolhimento saudável, reconhecendo a situação difícil. Autopiedade é diferente. Autopiedade é um estado de vitimismo onde a pessoa se apega ao sofrimento, tá? É diferente. É diferente. Se você passar por algo e dentro daquele algo que você está vivendo, você se apegar àquilo, tá? Se apegar àquela dor, com o tempo, ela vai virar melancolia. E a melancolia, ela te leva a um nível muito doloroso, tá? A melancolia já é aquela pessoa que vive uma dor por muitos anos, se apegou àquela dor, não acha que aquilo vai mudar, que aquela situação vai mudar, e já virou uma melancolia. A pessoa já adoeceu ali naquela melancolia. Então, aí é um outro tipo de tratamento, tá? Nós precisamos parar de julgar a dor do outro e observar mais as nossas dores, tá? Às vezes a gente olha isso. Certa vez eu peguei uma cliente que ela estava passando por uma fase de luto, e uma das coisas que ela questionava muito era isso. As pessoas estavam criticando a dor dela, né? A dor que ela estava sentindo, que o marido, né, ela perdeu o marido e isso já tinha passado, já fazia quase um ano, ela tinha que seguir vida. Então, as pessoas estavam invalidando a dor dela, mas ela estava vivendo a dor dela. Só que você vê, ela estava vivendo a dor dela, mas ela não estava vitimizando. Ela não estava tendo autopiedade de si. Não, ela estava validando a dor dela, ela estava ali em terapia. Ela estava ali para buscar uma ajuda, porque ela viu que sozinha ali ela não estava conseguindo. Então, ela buscou uma ajuda. Quando ela buscou a ajuda, ela estava validando aquela dor. Mas as pessoas não sabiam que ela estava ali. As pessoas não sabiam. Ela estava ali já em bom tempo de tratamento, né? Mas a dor que ela estava sentindo era um nível muito alto. Então tinha os caminhos que tinham que tomar para que ela não tomasse caminhos piores. O que acontece na nossa sociedade? O que acontece com nós? Nós estamos sentindo dor por algo. O que a gente faz? Vai e conversa com pessoas erradas. E o que essas pessoas erradas fazem? Às vezes nos critica, às vezes nos dá conselho errado. E isso piora. Por isso que essa cliente em sessão, a dor dela, diante daquilo que nós estávamos conversando, a dor dela era profunda, né? Profunda. Eu não podia simplesmente chegar ali e falar com ela sobre certas coisas. Eu tinha que validar, levar ela a validar essa dor. E validar não é esquecer. E validar não é ela falar assim, meu marido morreu lá, acabou, enterrou, acabou. Não, validar ela que 20 anos, 10 anos, ela lembrar bem dele. E saber que doeu e ainda dói um pedacinho aqui, porque ela sente falta dele aqui dentro do coração dela. Né? Que ele foi uma pessoa da história dela. Isso é validar.
para você alcançar a cura, primeiro você vai ter que validar. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Então, nós precisamos parar de julgar o outro e olhar para nós mesmos. Lucas 6,42 diz assim, para a gente tirar os ciscos dos nossos olhos, parar de tirar o cisco dos olhos das pessoas, de outra pessoa, e perceber e olhar a trave que está nos nossos olhos. Né? Então, vamos olhar para nós, mas não vamos olhar com julgamento, não. Tá? Vamos olhar, não, vamos validar o sofrimento. Isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Olha Jesus. Se nós não soubéssemos do sofrimento de Jesus, como que ia ser? Como que ia ser, gente? Se nós não soubéssemos do sofrimento de Jesus, nós hoje não seríamos alcançados. A gente sabe que Jesus sofreu, né? Nasceu, 100% homem, 100% Deus, viveu, sofreu, passou todos aquele sofrimento, foi humilhado, foi caluniado, foi julgado, colocou naquela cruz, sangrou, morreu, ressuscitou. E nós sabemos. Tanto é que quando você vai assistir aquele filme, olha a diferença. É diferente a gente falar de você, o que Jesus passou, quando nós vimos aquele filme Paixão de Cristo, que a maioria das pessoas choram. Porque ali nós estamos validando aquela dor. E ver o que ele realmente passou traz cura para nós. Nos ajuda a caminhar, porque alguém nos ama de forma poderosa. Então, olha a importância de validar a dor. Nós hoje validamos a dor dele. Nós validamos a dor dele, mas nós não estamos presos na dor dele. Ô, tadinho, ô, coitado, que não, isso também não é bom. Não é bom essas palavras, né, gente? Mas, Jesus sofreu. Não, nós cremos que ele sofreu, mas ele ressuscitou. Validar a dor é importante. Então, nós temos que parar de olhar para as pessoas e querer medir a dor das pessoas. Nós temos que parar de olhar no espelho e querer medir a nossa dor. De olhar e falar assim, chega, já passou, você tem que parar de sofrer, Regiane, chega, para com isso, Regiane. Não! Se você não validar a sua dor, ela vai continuar aí dentro. Então você tem que ser realista com você. Você precisa olhar e falar assim, não dói. O tratamento com essa cliente minha foi ela olhar e falar assim, não, realmente dói. A gente tinha uma história. Ele foi o homem da minha vida. Ele mudou a minha história. Ele me tirou de um lugar tão sujo e me trouxe para viver uma história. Ele caminhou comigo. Ele me ensinou, ele tinha os defeitos dele, mas ele me ensinou, ele estava comigo. Eu dormia com ele todos os dias, eu estava ali todos os dias. Então dói. A falta dele dói. Então, trazer isso em sessão para ela era importante, porque ela chegava em sessão e falava assim, não, ô doutora, que chama a gente de doutora, ô doutora, eu preciso parar com isso, né? Já tem um ano. Eu falei com ela assim, não, você precisa sentir para você continuar caminhando. Não adianta você esconder, você teve uma história. Não adianta você dizer que não está doendo, porque está doendo. É lógico que nós precisamos agora sarar essa dor que está aí dentro. Mas você precisa saber que ela está aí dentro. Como é que você vai sarar ela se você não achar que ela está aí dentro? Né? Então, primeira coisa que eu quero falar com vocês para mostrar para vocês um caminho para você validar a sua dor é nomear o que você sente. Para de estou mal. Estou esgotada. Estou exausta. Para. Você tem que perguntar o que está me fazendo isso? Eu estou mal hoje. Estou mal hoje. Mas o quê? Por que eu estou mal? Porque eu estou cansada. Mas eu estou cansada de alguma coisa. Por que eu estou cansada? Às vezes nós misturamos muitas coisas e machucamos pessoas e, inclusive, nós machucamos a nós mesmos. Nós temos que nomear. Nomear o que se sente ajuda a regular o cérebro, diminuindo a intensidade emocional, ou seja, a energia que você está gastando. Aquela mulher, ela precisava nomear o que ela está sentindo, né? O que ela estava sentindo? Foi tão interessante no dia da sessão que ela estava sentindo solidão. E ela falou assim, gente, nunca... Ela mesma falou, né?
eu estou me sentindo tão sozinha. E a gente trabalhando, e no final eu virei e falei assim, o que você acha que você está sentindo? Ela falou assim, solidão. Aí eu falei com ela assim, você tá vendo? Você deu nome. Então não é bobeira. Você está sentindo solidão. Solidão. Aí ela falou assim, mas é a falta do meu marido. Eu falei assim, é a falta do seu marido. A falta do seu marido. A falta de um companheiro. A falta de uma pessoa de segurança, a falta daquele todo dia de manhã ver aquela pessoa, a falta de você, olha o que é validar, validar. Aí eu virei e falei assim, a falta de você lavar as roupas dele todos os dias, a falta de você fazer a comida, a falta de você acordar do lado e ver ele, a falta de tomar café. Isso é a falta, você não tem isso mais, você está sozinha nessa parte, a sua mente está dizendo para você, não tem isso mais, não tem isso mais, não tem isso mais. É tanto não tem isso mais que você se sente sozinha, é solidão, você está sentindo solidão, mas nota, o que você está sentindo é solidão em referente à presença do seu esposo, mas você não está só. Olha para você ver como é libertador você dar validade ao seu sofrimento. Eu falei com ele assim, tá errado? Não! É você que está sentindo. Foi você que estava com ele ali 24 horas. É você que estava ali com ele esperando ele chegar do serviço. É você. É você. É você. Dói por isso. É você. Não é o vizinho. Não é a cunhada. Não é a sogra. É você. É você. Você está entendendo, gente? Tá dando para vocês entenderem? Me fala aí. Então, nomear a dor, olha a potência de energia que essa mulher estava na mente e agora ela já validou. Eu estou sentindo solidão. Mas está errado ela sentir solidão? Não, gente, é dela. Ela só precisava nomear. Para quê? Para diminuir essa energia do cérebro. Para isso, substitua os rótulos. O que eu falei? Estou mal. Aquela mulher estava mal, ela perdeu o marido. Ela estava mal. Tá? Mas, olha para você ver, é necessário substituir esses rótulos do mal para palavras específicas. O que ela estava tendo? Solidão, frustração, insegurança. Olha, precisava validar. Observe o corpo, pergunte-se por que essa dor, né? Porque o que ela tinha que fazer ali? Ela tinha que perguntar para si, meu Deus, por que eu estou tão presa nessa dor? O que está fazendo falta? Eu sei que está fazendo falta de uma pessoa do meu lado, mas o que está acontecendo, né? Não é ficar assim, oh meu Deus, eu tenho que deixar ele descansar. Gente, a gente ouve cada coisa. Eu lembro que eu era adolescente e eu não lembro quais são as pessoas, mas a conversa sobre um assunto era tipo assim, existia uma pessoa, essa pessoa ela estava era questão de luto também, e essa pessoa já tinha passado um tempo que ela perdeu. E eu lembro que uma pessoa comentou com a outra assim, não, aquela pessoa não deixa fulano descansar. Fulano deve estar, olha para você ver, fulano deve estar até girando lá dentro do caixão. Olha os tipos de conversa, sem validar a dor daquela pessoa. Olha para você ver, sem validar a dor daquela pessoa. Quem perdeu alguém sabe, gente, como dói. Como dói. Você está entendendo? Então, nós precisamos parar de julgar a dor das pessoas. Parar de julgar a nossa dor. Tá doendo? Tá doendo. Se alguém falar com você assim, não, fulano, esquece isso, ele fala assim, olha, no momento eu não vou esquecer porque eu estou no processo. Daqui a um tempo eu vou aprender a caminhar com essa dor, mas esquecer eu não vou esquecer não, porque faz parte da minha vida. Gente, eu sou direta assim hoje. Se alguém falar assim, você tem que esquecer essas coisas, não, esquecer não. Eu vou aprender a caminhar, ainda que seja com essa dor. Ela não vai me dominar. Não vai me dominar a mente, não vai me dominar meu coração, mesmo que ainda esteja dominando a minha mente. Mas ela não vai continuar me dominando a mente. Mas eu vou carregar, é minha história. É minha história.
Nomear o que você sente ajuda a regular o cérebro. Note isso. Para nomear o que nós sentimos, nós devemos mudar o foco do pensamento, tá? Mudar o foco do pensamento geral para as reações físicas do corpo. Ou seja, nós precisamos ter uma mente transformada. Não é só eu não estou bem. Não é só eu não eu estou triste. Não é só eu estou com raiva. Eu preciso nomear. Por que eu estou assim? Aqui eu falei do luto, mas tem várias coisas. Tem traições, tem abandono, tem rejeição, né? Tem várias coisas. Tinha gente querendo entrar e eu não vi, gente. Tem várias coisas. Então não é só eu tô sentindo mal. Não é só eu tô com raiva. Não, eu preciso nomear. Vocês estão caladinhos, que eu tô preocupada se vocês não estão ouvindo, não estão entendendo. Vocês estão entendendo? Hã? Então, gente, para você entender uma coisa, nomear a dor. Olha, como que a gente precisa nomear a dor? Ó, estou entendendo, né? Isso mesmo. Ó, eu passei um vídeo, eu estava assistindo um vídeo com o Edmilson uma vez, e a gente colocou um Reels, e nesse Reels, o Reels mostrava uma mulher criticando as mulheres. Criticando as mulheres e falando dos homens, falando bem dos homens, falando. Não é que não pode falar bem dos homens, né, gente? Mas a mulher estava falando assim: você sabe por que os homens não querem casar? Ó, né? Eu falando, não, tá, gente? É o vídeo. E eu tava lá vendo com o Edmilson. Ela falou assim: você sabe por que os homens não querem casar? Aí ela começou a falar que quando o homem casa, o dinheiro já não vai ser dele. O dinheiro é nosso. Mas a mulher casa, o dinheiro continua sendo dela. O homem não pode chegar e ficar cansado e deitar no sofá. Que se o homem chegar e ficar deitado no sofá, tá errado. Aí ela começou a falar, ela falou: o homem tem que ficar andando, como é que ela falou? O negócio de ovos. Pisando em ovos, tomando cuidado com o que fala. E ela foi criticando, criticando e dando validação aos comportamentos do homem. Dentro daquilo que ela estava falando, ela estava saindo de um princípio muito importante, que é o homem ser cabeça. Só que o vídeo dela mexeu na minha estrutura. O vídeo dela mexeu na minha estrutura. E eu lembro que o Edmilson olhou para mim assim e riu. E riu. Só que aquilo já subiu. Subiu, gente. Subiu. Subiu. Sabe? Mexeu nas minhas estruturas. E eu deitei pensando assim: meu Deus, como é que uma mulher faz um vídeo daquele? Meu pai celeste, ela não conhece o universo feminino. Ela não conhece as dores que as mulheres carregam. As dores de mulheres que quando você vive. Gente, eu trabalho com mulheres há mais de 15 anos. Então, eu tenho histórias que vocês nem imaginam. Então, mas eu peguei homens também. E tem histórias de homens também, assim, dolorosas. E aí eu pensei assim comigo assim: ela não tem noção. O que essas mulheres passam? Agora dizer que o homem fica pisando em ovos, e as mulheres? As mulheres não vivem pisando em ovos? As mulheres não chegam cansadas do serviço? As mulheres não trabalham e dividem o dinheiro delas dentro de casa? E aquilo, eu dormi pensando com tanta raiva naquilo, e dormi. Quando eu acordei pela manhã, eu percebi, depois quando eu estava indo para o serviço, quando eu estou indo para o serviço, eu faço muita reflexão dentro de ônibus. Eu percebi que eu estava sendo ríspida com o Edmilson, nas palavras, no de manhã, no bom dia, nas coisas, de manhã conversando com ele na hora do café. Eu fui ríspida, e aí eu fui pensando assim: por que eu fui tão ríspida com o Edmilson? A gente não brigou, a gente não. Eu não entendi por que eu fui ríspida. E o meu marido, ele tem uma sabedoria assim. Ele sabe quando eu tô nervosa. Ele sabe quando eu tô com as palavras duras. Que ele não é aquela pessoa que vai bater de frente. Na hora que precisa bater, ele bate. Mas na hora que ele vê que é eu que tô assim, ele. E eu fui pensando: por que eu fiz isso? Aí eu lembrei que era o vídeo. Eu transferi a raiva que eu fiquei naquele vídeo em cima dele. Por que eu transferi em cima dele? Porque quando eu fui deitar, eu tinha pensado assim: meu Deus, essas mulheres não sabem o que a gente passa.
Olha o que eu passei quando Edmilson ficou um tempo desempregado. Edmilson já desempregou várias vezes no convívio nosso de casado. Eu trabalhava, colocava o dinheiro dentro de casa, ficava cansado. Lidava com o marido que estava meio depressivo, porque ele não estava conseguindo emprego. E olha pra você ver, eu fui juntando aquilo tudo e estava de manhã com raiva. Eu poderia simplesmente ir para o meu serviço, deixar aquilo, para lá e tal. E tudo. Mas não, validar é você pegar cada parte que você sente. A gente mostrou ali, eu nem vi o que é, acho que é aos 15 minutos, né? Validar é você pegar o que você sente e começar a fazer reflexões, tá? E você começar a fazer reflexões. Então eu fiz uma reflexão e entendi. Quando eu entendi, aquela raiva, aquele nervoso passou. Eu vi que não era do meu marido, porque eu tô assim, gente, eu não estava nervosa com ele, eu não estava com raiva dele. Ele não me fez nada. Aí eu vi que era o vídeo. Eu validei aquela dor que eu estava sentindo, aquela raiva que eu estava sentindo. E ela saiu. Entendeu? Ela saiu. A energia que estava toda aqui saiu. Entendeu? Porque a gente tem que entender que as nossas emoções, elas estão em nós. Então, ou seja, a raiva, ela já está aqui. Já está na natureza humana. A raiva vai estar aqui. Só que ela não vai me dominar. Quando a gente não faz a reflexão, ela vem, a energia vem toda nela, então ela nos domina. Quando você faz a reflexão, a energia sai. Sai. Tá? Então vamos lá. Por que que nós sentimos essas dor? Tá? Porque cada um de nós temos uma régua da nossa vida. Cada um de nós tem história. E sentir a dor é um fato. Achar que é fraqueza é julgamento. Você sentiu uma dor e fica assim, meu Deus, eu tenho que parar com isso, eu tenho que parar com isso. Isso é julgamento. Isso é julgamento. Não, você precisa sentir a dor e validar ela. Você não pode ser dominado por ela, tá? Não é frescura, é dor. Quando alguém diz que a sua dor é frescura, a pessoa está tentando tampar o sol com a peneira. Toda dor mental tem raiz legítima, mesmo que pareça invisível ou exagerada no olhar de fora. O sofrimento humano se explica de algumas formas, com alguns fundamentos. Primeiro, o sintoma diz o que a boca cala. Tá? A dor que você sente hoje, seja ansiedade, aperto no peito, tristeza profunda, exaustão extrema, não é defeito de fabricação, tá? Nós vivemos uma guerra invisível, tá? Nós não vemos, mas existe uma guerra invisível, tá? As lutas são diárias, ninguém vê. Eu não vejo a sua dor, você não vê a minha dor, então não julgue. Existe uma frase assim: não julgue a minha vida sem saber a minha história. Então, mas eu sei a minha história. Então, você sabe a sua história? Então não se julgue. Não se julgue. Entendeu? Não se julgue. Você sabe a sua história? Não se julgue. Porque você sabe a sua história. Então você sabe por que você está sentindo. Você sabe. Certa vez uma pessoa estava sentindo algo muito grande. Eu expliquei para ela, você teve mais convívio que essa pessoa, por isso que você está sentindo tanto. Aqui não foi muito, né? Então, olha para você ver, viver dói. O ser humano, por natureza, é um sobrevivente de guerras diárias. Lembra que nós comentamos de uma live? Para nós estarmos aqui, nós fomos 1 em milhões de espermatozoides. Um venceu, e é eu e você. Nós vivemos luta desde antes de nascer. O nosso sofrimento é real, porque o campo da batalha é real. A guerra nossa é todos os dias, tá? E nós precisamos entender sobre isso. Gastamos energia na nossa mente e isso esgota. Quanto mais você pensa em uma situação, quanto mais você fica com raiva, quanto mais você fica triste, quanto mais você fica angustiada, mais energia você está gastando. Então, validar é você trazer à consciência o que você está sentindo. E quando você traz a consciência, não, eu estou com raiva. Por que eu estou com raiva? Porque fulano falou mal de mim. Mas por que eu fiquei com raiva de fulano falando mal de mim? Porque fica mentindo, falando mentira sobre mim. Tá, mentira sobre você. Mas se você sabe quem você é, por que você está com raiva? Deixa ela falar. Vai falar de qualquer maneira. Se você for boa, vai falar. Se você for ruim, vai falar. Então, vai falar. Então, ó, eu sei quem eu sou. É assim que nós temos que ser. Por quê? Não, tô com raiva. Não, fulano tá falando mal de mim, eu tô com raiva. Quem tá gastando energia é você.
Quem está se perdendo é você. Isso vai te desgastar. Tem pessoas que acordam cansada e não sabe por quê. Porque está gastando energia em emoções guardadas. Agora, pare de ter que fingir para as pessoas que está tudo bem. Não tá. Não tá. Eu até brinquei ontem que a mulher estava passando muito mal. Aí nós chegamos, nós tínhamos ido fazer sobrancelha. E ela chegou e a menina falou assim: E aí, tudo bem, Gabi? Ela, tudo. E sentou lá. Aí depois eu virei pra ela e falei: Você melhorou, minha filha? Ela disse: Melhorei nada. Eu falei: Ah, não, você melhorou. A menina do salão até riu. Eu falei: Não, você melhorou. Ela acabou de te perguntar se você tá bem. Você falou que tá bem. Aí ela: É costume, mãe. Eu falei assim: Não, seja realista. A gente, até mesmo no meio cristão, a gente aprendeu a dizer que está tudo bem. Tudo bem, sim. É igual, por exemplo, lembra da mulher que perdeu o filho lá? Esqueci o nome, gente. Que o profeta pergunta a ela, né? Se está tudo bem, ela fala assim, está tudo bem. E vai até o profeta, o servo do profeta pergunta, ela fala que está tudo bem, mas ela vai até o profeta. É nós. Tudo bem, você não vai sair falando para as pessoas assim, eu tô assim, eu tô assim. Não. Não, está tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas você tem que ter um entendimento. Não está tudo bem. Eu preciso de ajuda. Eu preciso buscar ajuda. Se é necessário ir ao médico, e o médico passou uma medicação, eu preciso tomar. Eu preciso tomar. Eu já vi casos de pessoas que estavam no alto nível de depressão, foi no médico, o médico passou os remédios, não tomou porque falou que Jesus vai curar. Não é dessa forma, gente. Eu preciso reconhecer a limitação do meu corpo. A limitação do meu corpo. Jesus faz milagre? Ele faz. Mas ele deu os médicos para nos ajudar e os remédios para nos ajudar. Porque existem níveis da nossa mente que, se nós perdermos o controle, nos domina. Por isso que a palavra do Senhor está falando para a gente ter uma mente transformada. Porque se mexer na nossa mente, se deixar dominar a nossa mente, vai nos dominar. Então, quando nós transformamos a mente, nós entendemos. Vamos validar a dor? Você está com raiva? E aí, por que você está com raiva? Você está triste? E aí, por que você está triste? Mas não é para você ficar com mimimi, é porque eu faço tudo errado. Não, isso aí é autopiedade. Não, não. Eu estou triste porque eles estão falando que eu faço tudo errado, mas eu não faço tudo errado. Eu faço do meu jeito. Né? Eu sei que eu preciso mudar, tá vendo? Eu estou validando a dor. E aí eu fico triste porque as pessoas ficam falando mal de mim. Mas aí, então, as pessoas estão falando mal, por quê? Porque eu não estou fazendo do jeito certo, eu estou fazendo do meu jeito. Então, eu vou aprender a fazer do jeito certo. Porque não significa que o meu jeito está certo. Vocês entenderam, gente? Nós vamos ter que acabar, que eu acho que já passou o negócio de 15 minutos aí, vai parar agora, é um, né? A cura não começa quando você vence suas guerras, mas quando você declara um acordo consigo mesmo. Ou seja, pare de lutar contra o que você sente. Sente dor, sente medo, sente esgotamento, isso não é derrota, tá? Isso faz parte da sua humanidade. Dê nome aos seus inimigos, em vez de lutar contra a tristeza, comece a falar sobre exatamente o que está machucando você. Vai entrar nos 15. Ah, vai entrar agora, né? Ah, então tá. É porque apareceu uma mensagem, eu não sabia. Então, outra coisa. Aqui, ó, dê nome aos seus inimigos. Então, em vez de lutar com uma tristeza, começa a lutar sobre o que exatamente está machucando você. Tá entendendo, gente? Em vez de você ficar lá, eu tô triste, eu tô triste. Por que eu tô triste? Entendeu? Por que eu tô triste? Então, eu vou trabalhar em cima disso. Ô, fulano, você tá triste comigo? Eu sou aqui em casa, eu estou desse jeito. Ô, mãe, você tá triste comigo? Tô, fulano. Por quê? Ah, por causa disso, disso, disso. Aí os meninos viram e falam, mãe, mas não era por causa, não era assim. Aí eu falo com eles, não, eu entendo. Eu tô triste porque eu queria que fosse desse jeito meu. E eu sei que esse jeito meu não é o seu jeito. Não, tá tranquilo. Isso aqui vai passar, faz parte. Não vai me dominar. E aí eu começo a trabalhar. Eu tô triste porque eu queria do meu jeito. Ah, entrou agora lá. Eu queria do meu jeito. Mas nem sempre vai sair do meu jeito. Então isso vai passar. Isso vai passar. Nada tem que ser, nem tudo tem que ser do meu jeito. Olha para você ver a diferença que faz. Olha a diferença que faz. Abaixe as armas da culpa. Você não precisa dar conta de tudo. Sobreviver a mais um dia com a mente já é grande vitória. Já é grande vitória. Tá, amados? Isso já é uma grande vitória.
A Bíblia fala sobre as obras da carne e dos frutos do Espírito, né? Lembra? Obras da carne. A nossa carne, por si só, ela já vai produzir, tá? As emoções estão aqui. Tristeza, raiva. Isso vai ser trabalhado em nós. Vai transferir para o nosso corpo. Então, já está aqui. Então, eu vou ter que trabalhar ela, porque ela está aqui. Então, se alguém sair ali do nível que eu acho que está certo, a raiva vai vir. Então, agora eu preciso identificar ela. Estou com raiva. Por que eu estou com raiva? Porque fulano fez isso, isso, isso. Mas eu não preciso ficar com raiva porque fulano fez isso, isso. Fulano fez isso, isso. Porque isso é da índole dela, é da história dela. E eu estou com raiva porque eu não estou acostumada com esse tipo de pessoas. Mas hoje eu lidei com um tipo de pessoa dessa. Ou seja, existe esse tipo de pessoa e não vai ser a primeira que eu vou encontrar. Então, você está vendo que eu estou validando aquilo que eu estou sentindo? Eu não estou escondendo. Né? Como cristão, às vezes a gente esconde isso. A gente esconde isso. É igual, por exemplo, a questão de você ser cristã, as pessoas acham que você tem que esconder certas coisas, né? Ah, fulano, você tá chateado? Tô, gente, eu tô chateado. Mas esquenta a cabeça, não. Deus vai fazer essa obra. Isso serve até para você orar. Quando você vai orar, Deus, eu estou hoje chateada com isso, tal, 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 me ajude, me mostra um caminho. Eu reconheço essa pequenez minha, eu reconheço essa falha minha, eu reconheço. É sobre isso, gente. Adão e Eva, lembra que Adão e Eva pecou? O inimigo, ele não implantou nada na mente da Eva. Ele só instigou. Ele só o quê? Lançou energia. Ele falou as coisas onde a energia foi jogada nela. Trouxe o foco dela para a árvore. A árvore sempre esteve ali, ela sempre viu a árvore, mas ela não gastava energia em admirar aquela árvore. O que ele fez? Fez com que ela gastasse energia para admirar. Ou seja, antes de nós cometermos um pecado, antes de nós cairmos nas nossas dores, antes de nós aprofundarmos nas nossas feridas, nós vamos gastar energia. O foco é você reconhecer a situação sua, o que você está sentindo, para você não gastar energia nela e aí trabalhar. Tá confuso, gente? Ficou confuso? Me fala aí. Ninguém pergunta nada, ninguém fala nada. Hein? A gente poderia perguntar assim, então por que Deus deu esse treinamento, deu isso pra gente? É uma coisa ruim pra gente? Não, não é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim essas emoções que nós sentimos, esses sentimentos aí, a dor que você está sentindo, que hoje virou dor, mas antes de ser dor, ela é uma emoção, né? Igual, olha o caso dessa senhora que eu falei, dessa dona que eu falei. Ela estava com dor, mais de um ano com dor. Mas para ela carregar essa dor, veio a primeira emoção. Quem sabe me dizer a primeira emoção que ela sentiu quando ela teve a notícia do esposo que morreu? Qual foi a emoção que ela sentiu? Me fala aí, gente. Qual foi a emoção que ela sentiu quando ela teve a notícia? Hã? Vocês estão com medo de falar, gente? Emoção. Lembra das 5 emoções? Hein? Ela sentiu tristeza. Olha lá, Sueli colocou. Tristeza. Ela sentiu tristeza. Para chegar na dor, a tristeza ganhou energia. Da tristeza veio a solidão, o medo, a angústia. Olha, veio várias outras coisas. Nós temos 5 primárias, mas dentro dessas primárias, emoções, vai formando outras. E essas outras vão formando por causa das energias que a gente põe na tristeza. Então, agora, o que eu tinha que fazer com ela? Eu tinha que ir tirando essa energia que ela pôs toda até voltar somente à tristeza. E essa tristeza ser apenas uma emoção no corpo dela. E às vezes ela lembrar dele e sentir tristeza por não ter ele mais, mas não
por ser uma tristeza que acha que não consegue prosseguir mais sem aquela pessoa. Deu para vocês entenderem? Então, não invalide a sua dor. Não permite que as pessoas invalidam a sua dor. Tá doendo? Tá doendo. Tô triste? Tô triste. Tô chateado? Tô chateado. Não vou permanecer, mas eu estou chateado. Se me pergunta, eu falo, tô chateado. Mas não vou ficar assim. Esquenta a cabeça, não. Deus vai tratando. Só que para Deus tratar, eu também preciso reconhecer. Tem gente que não reconhece a falha. Tem gente que é santo. Você já reparou, gente? Tem gente que é santo. Né? Tem gente que não fica triste, que não fica com raiva. Tem gente que aguenta. Tem gente que é santo. Né? Finge de santo. Na verdade, finge. Porque todos nós sofremos, temos guerras, temos tristezas. Todos nós ficamos com raiva. Todos nós pecamos. Todos nós ficamos angustiados. Nós precisamos reconhecer isso. Nós temos que parar de usar as máscaras. Usar máscara gasta energia. É lógico, tem hora que você tem que usar máscara. Né? Você também não vai sair chorando para todo mundo. Né? Não vai sair para todo mundo. Mas usar máscara o tempo todo, não. Tem vezes que nós estamos usando máscara até para nós mesmos. Nós usamos máscara até para nós mesmos. A gente começa a criticar a gente. Não, fulano. Não, fulano. Com a gente mesmo, né? Não, fulano. Você fala demais sobre isso. Não, fulano. Você tá chata com isso. Não, fulano. Não, reconheça. Você tá chata com isso. Você fala muito sobre isso. Mas não invalide a sua dor. Eu falo muito sobre isso porque isso dói. Eu tô chata com esse assunto porque isso ainda tá aqui. Mas vai passar. E eu preciso encontrar um caminho para passar. Eu ia pôr um vídeo. Vou ver se eu ponho ele lá no nosso grupo. Para você ver. É um vídeo bastante conhecido. Né? Eu pedi a Rafa para postar, para baixar aí, para me pôr no meu Instagram. Que é de uma artista, né? Que ela maqueia, faz a maquiagem, quer chorar, quer sorrir, quer chorar, quer sorrir. Ela quer mostrar que tá bem, mas a gente vê visivelmente que ela tá sofrendo uma dor. Muitas das vezes nós estamos assim. Eu quero que você se identifique com aquele vídeo, tá? Eu vou postar aquele vídeo e eu quero que você identifique com aquele vídeo, tá? Que você identifique aquele vídeo, que muitas das vezes nós estamos daquele jeito, calejadas e às vezes tentando arrumar para as pessoas não verem. E principalmente para nós mesmos não vermos. Então vamos reconhecer, vamos validar essa dor, vamos escondê-la, não? Tá? Existe um caminho de cura e o caminho para a cura, a primeira coisa é você reconhecer o que você está sentindo. Tratar isso com você. E se você vê que está há muito tempo que você não está conseguindo, gente, busque ajuda. Quantas pessoas estão vivendo uma religiosidade e não quer buscar ajuda? Porque tem o que? Crenças limitantes de que isso é de demônio, que isso, crente não fica depressivo, crente não precisa de terapia, crente não precisa de remédio. Terapia e psiquiatra é para louco. Isso são crenças limitantes, tá? Isso são coisas religiosas, né? Existe questões de trauma religioso, sabia? A gente trata em sessão de terapia trauma religioso. Pessoas que adoecem porque líderes não permitem cuidar da saúde. Isso chama trauma religioso. Um dia eu vou trazer para vocês verem sobre isso. Trauma religioso, o que está causando na nossa sociedade, verdade. Passei por um processo e agora isso é iniciado zero. Começar, gente, a se cuidar, a se amar. Você tem o templo do Espírito Santo. E o Senhor diz para nós assim, transformai a vossa mente. Deus não isenta a minha dor e a sua dor. Deus não isenta. Mas Ele nos deu poder e autoridade para nós superarmos ela. Para nós superarmos ela. Vai mudar, tudo vai mudar em nome de Jesus, Sandra. Vai. Nós temos que ver isso, gente. Nós estamos muitas das vezes sendo feridas por nós mesmos, por líderes, por amigos, porque nós não estamos validando a nossa dor. Reconheça que você precisa de ajuda. Reconheça a sua pequenez diante de Deus e fala, Deus, eu sinto isso, eu estou assim, eu estou assim. Reconheça. Não limite, não, é lógico, gente. Não estou dizendo para você ficar guardando dor, não pode guardar, porque isso vira doença. Eu estou dizendo para você reconhecer. Se você está triste por muito tempo,
Reconheça o que está causando essa tristeza por tanto tempo. Existe uma emoção aí que está ganhando energia, ganhando energia. Existe. Então você precisa trabalhar ela para que a energia diminua, porque senão ela vai te dominar. Mas para você trabalhar, você precisa reconhecer ela e mudar o foco. Não é dizer assim, não, eu tô alegre, Você tá triste, mas você fica assim, não, eu vou profetizar que eu tô alegre, vou profetizar que eu tô alegre, vou profetizar que eu tô alegre. Nós profetizamos sim em palavras, né? Para dizer, não, eu sou alegre, eu sou uma pessoa alegre, mas não isenta a sua tristeza. Você pode focar para a alegria, mas você precisa reconhecer a tristeza. Entendeu, gente? Reconheça o que você está vivendo. Reconheça. Mude o direcionamento daquilo que você está vivendo. Não é pegar a tristeza, guardar e começar a curtir, a fazer coisas só que você gosta, para ficar alegre, porque a tristeza vai estar guardada. A energia dela lá está só. Parece que você está alimentando a alegria, mas você está alimentando a tristeza. Então você não vai ficar nunca alegre, tá? É o que nós chamamos de alegria passageira, momentânea, né? Paulo fala sobre isso, né? Que a nossa leve tribulação, angústia nessa terra não é momentânea, não é comparada com as coisas eternas que Deus tem para nós. O que nós fazemos é isso. Muitas das vezes, para ocultar algumas dores, nós gastamos energia com coisas prazerosas, com coisas passageiras. Ficamos agarradas em série, ficamos agarradas em celulares, ficamos agarradas em autoestima. Não é errado. Nenhuma dessas coisas que eu falei aqui é errado. Mas é necessário avaliar o que nós estamos fazendo em exagero para ocultar, às vezes, uma emoção que está só ganhando energia. Então, valide sim a sua dor. Não é frescura. Não é falta de Deus. Não, não é falta de Deus. Se você vê que você precisa de remédio e está vendo que você não dorme, você não está dormindo, você não está comendo. Ei, para com essa mania de achar que há vergonha, tem vergonha das pessoas verem procurar médico. Não, não é vergonha, é você saber que você precisa de ajuda e você não está buscando ajuda. Né? É isso. Para você buscar ajuda. Saiu um caroço em tal lugar, mas eu sou crente. O que os outros vão falar? Eu sou crente. Gente, tem gente vivendo isso, esse padrão, sabia? Tem gente vivendo esse padrão. Não valide a sua dor. Seja qual é a dor que você está passando, qual é a ferida que você está carregando, seja luto, rejeição, traição, seja qual é a luta que você está vivendo, tenha certeza, você sabe que dor é essa. Você precisa saber, eu estou sentindo isso por causa disso, por causa daquilo. Mas não esconda, não esconda, mas trabalhe ela, leva a energia com outra direção. Amém? Foi bom para vocês, gente? Vocês ficaram muito caladinhos hoje. Foi bom? Me fala se foi bom. Foi maravilhoso, Sueli. Que bom. Aqui, eu queria que vocês comentassem lá no grupo, para as mulheres verem, né, que vocês estão assistindo, que vocês estão gostando. Vocês ficam caladinhas lá e eu gosto de postar as mensagens que vocês escrevem lá. Eu espero que hoje vocês tenham gostado. E, não invalide a dor de vocês, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus guarde. E eu vou pôr as gravações, tá? Agora que nós estamos com 2 gravações para pular, tá? Um beijo, ótimo sábado e um bom final de semana. Tchau para vocês, com Deus. Ai, Jesus, deixa eu ver se eu gravo.